Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo agora pelo Google Meet e também pelo YouTube, que está sendo gravado. Quero agradecer a mais uma vez a oportunidade que Deus tem nos dado da gente estar aqui todas as noites trazendo essas mensagens, né, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de mais nada, quero pedir principalmente para os irmãos do YouTube para que dê o seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal, O Despertar 607. Amém? Nós lemos aqui, irmãos, o sermão profético, Mateus 24, do verso 36 em diante, certo? Nós lemos até o 44. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isto, amém? Glória a Deus, eu sou aqui o pastor Adilson, que vos fala, tá bom? Então vamos fazer a nossa reflexão, amém? Pois é, a palavra de Mateus 24, como todo mundo bem sabe, é uma palavra que está exortando a questão de um sermão profético. É uma palavra que está falando o que vai acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos. É uma palavra que está dizendo como é que será a vinda de Jesus, como será o arrebatamento e o que vai acontecer em todo esse período. Então, normalmente, o nosso critério aqui, irmãos, para quem não sabe, a gente pede para alguém, né, tirar a palavra. A gente faz uma oração e pede para abrir a Bíblia e tirar uma palavra revelada, tá? É assim que funciona a situação. E a partir daí, então, a gente desenvolve um raciocínio em cima da palavra. Amém? No verso 36 está dizendo assim: porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Vamos falar um pouquinho desse verso 36. Esse verso 36 ele é muito interessante. Ele está dizendo que ninguém sabe o dia e nem a hora, certo? Nem o Filho, né? Nem os anjos, somente o Pai. Mas se a gente aprofunda mais um pouco nesta palavra, irmãos, a gente vai observar que esta palavra, ela não está falando do ano. E ela também não está falando do tempo, né? Porque fala que nem um dia e nem a hora. Então não está falando do mês e nem do ano. Ou seja, foi dado uma pista, certo? Está falando que não sabe o dia e nem a hora. Mas em outras palavras, em outros lugares, está dizendo: olhai os sinais, vedes os sinais. Porque a Bíblia diz assim, em Amós 3,7: certamente o Senhor teu Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Ora, se Deus vai mandar Jesus, se vai acontecer o arrebatamento da igreja, conforme está dizendo na própria Bíblia, então é sinal que Deus vai falar para nós. Deus vai informar
sobre isto. Então Jesus ele falou assim, olha, ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem o Filho, nem os anjos, certo? Somente o Pai. Só ao mesmo tempo que Jesus está falando isso, ele deixa uma dica, certo? Ele dá uma dica de como as coisas vão acontecer. Eu já falei por inúmeras vezes, irmãos, por inúmeras vezes, que o maior, um dos maiores sinais que Deus deixou, que Jesus, próprio Jesus deixou, foi a repatriação dos judeus. Os judeus, eles ficaram sem pátria durante 2000 anos. 2000 anos. E Jesus vai dizer assim, ó, cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados como escravo, até que o tempo do gentio se complete. E sabe quando aconteceu isto? Em 1948. Então esse foi o maior sinal, porque Jesus fosse olhai a figueira. Olha só o que Jesus fala. Jesus ele deu um sinal. Jesus ele deu um sinal. Olhai a figueira. A figueira é o que, irmãos? A figueira é o símbolo do povo de Israel. A figueira é o símbolo do povo de Israel. Quando foi que o povo teve a sua pátria restabelecida? Em 1948. Aí a Bíblia vai dizer em Salmo 90:10, né? Uma geração para Deus é de 70 anos. Quando vai para o 80, é cansaço e fadiga. Certo? É cansaço e fadiga. Então uma geração para Deus é 70 anos. Porque a Bíblia diz, no momento da figueira, ele diz assim, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ora, se o povo judeu ficaram sem poder fazer nada por quase 2000 anos, desde aquela época de Jesus até 1948, então é a partir de 1948 que começa a contar o quê? O amadurecimento da figueira. Aí você coloca o quê? 70 anos. Então o amadurecimento da figueira é de 70 anos. A palavra, então são dicas que Jesus deixou. Ele fala assim, não sabe nem o dia e nem a hora. Nem os anjos, nem o Filho, nem ninguém. Mas ele deixa uma dica. Ele dá uma dica. Ele dá um sinal. Quando você lê lá em Apocalipse, está dizendo assim, quem for, tiver uma cabeça boa, desvende um número. Desvende um número, que é o número de um homem, que é o número 666. Então, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque ele te dá algo para que você consiga decifrar. É como se fosse um enigma. Você tem que decifrar. Não é Deus que vai te dar de mão beijada, irmão. É você que vai decifrar. Deus ele dá, Deus ele faz a parte dele. Mas quem completa é o homem. Eu canso de falar isto para todo mundo. Então, quando a gente observa na questão que Jesus fala, Jesus ele diz assim, eu vos falo em termos de comparações e parábolas, mas vai chegar um dia em que eu vos falarei abertamente a respeito do Pai.
Vai chegar um dia. E esse dia chegou. Nós estamos vivendo, irmãos, agora o período do fim. Então, quando a gente lê aqui no verso 37, nós lemos aqui o 36, vamos ler o 37, que diz assim: e como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Né? Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam, no verso 39. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Olha que interessante. Então Jesus está fazendo uma comparação da época de Noé. Aliás, ontem na palavra eu falei também sobre isso. Mas a palavra nos leva para falar novamente, para enfatizar, porque o tempo está próximo, irmãos. Não tem mais tempo. E muitas pessoas ainda estão meio que sonolento. Não está entendendo uma realidade que está próximo para acontecer. Aí quando você lê no verso 40, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Então vai acontecer naquele momento, irmãos, que dois estão ali, um será tomado e o outro será deixado. Porque um está preparado, o outro não. Essa que é a realidade. Um é um ímpio. Porque se ele não vai, é porque algo aconteceu. Ele foi contra alguma coisa e ele não foi tirado. Como na época de Noé, só 8 pessoas se salvaram. Somente a família de Noé se salvou. E os outros? Os outros morreram, afogados pelas águas, porque houve um dilúvio. Então, veja bem, é Jesus que está falando. Ao mesmo tempo que ele fala, não sabe o dia nem a hora, mas ele está dando dica. Ele está te dando sinal. E quando você lê em 2 Tessalonicenses, do 2 Tessalonicenses 2, acho que mais ou menos do verso 4 em diante, está dizendo assim: e não será assim, como muitas pessoas imaginam, que Jesus vai voltar, sem que antes aconteça a apostasia. Lá em 2 Tessalonicenses está dizendo isso. Em 2 Tessalonicenses 2, do 4, se eu não me engano, em diante. Não será assim, sem que antes aconteça a apostasia e se manifeste o filho da perdição. O que é o filho da perdição, irmãos? É o anticristo. Mas nós já estamos vivendo o quê? A apostasia. A apostasia, irmão, começou a partir de 2020. Os 3 anos de preparação para o advento que vai começar a acontecer a partir desse ano. 2023. São 3 anos de preparação. São 3 anos de apostasia. Olha, irmão, o mundo parou. Houve muitas revelações. Não falou lá? Fique de olho na figueira. A figueira se aperfeiçoou, amadureceu. Quando? 70 anos depois, de 1948. E quando foi? 2018. Ou seja, a partir de 2018, abre-se uma janela no mundo espiritual. E o que acontece em 2020? Muitas pessoas, irmãos, começaram a receber revelações a partir de 2018 sobre tudo que aconteceu em 2020.
Muitas pessoas tiveram revelações a partir de 2018. Nós temos aqui no nosso grupo a minha esposa. Ela é uma profetisa, ela também teve a revelação. Ela foi arrebatada. E o mensageiro do Senhor falou que a partir de 2020 viria uma grande tragédia mundial, o mundo ia parar e o mundo nunca mais seria o mesmo. Olha como é bem claro. O mundo nunca mais será o mesmo. Isso foi falado em 2018 e em 2020 se concretizou. Eu não falei que era uma geração? A geração começou a partir de 1948, terminou em 2018, 70 anos. Porque quando você lê lá no capítulo, aliás, no verso 32, eu vou ler essa mensagem, não estava no roteiro, mas eu vou ler. Está dizendo: aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração, veja bem, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi aquilo que eu falei, irmãos. Foi aquilo que eu falei. Aleluia. A palavra é maravilhosa. O Espírito Santo nos conduz a essa realidade, esse raciocínio, para poder alertar a população deste mundo. Então, olha só o que Jesus fala. Olhai a figueira. Olhai a figueira. Né? Olhai a figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aí eu digo, porque quando você lê em Lucas 21, 24, vai dizer assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados como escravo, até que o tempo do gentio se complete. Essa foi uma palavra de Jesus há 2000 anos atrás, irmãos. O povo, judeus, se tornaram cativo por 2000 anos. Eu estou voltando a repetir, enfatizando essa mensagem. Se tornaram cativos por 2000 anos. Eles ficaram sem pátria. Pela história foi até conhecido como diáspora. No ano 70 da era cristã, lá da época de Jesus, o general Tito foi lá e destruiu Jerusalém. E houve toda uma dispersação de povo judeu. Morreram milhares de judeus. E os judeus ficaram sem pátria. E a pátria foi restabelecida em 1948. Aí Jesus solta essa palavra. Solta essa palavra. Não passará essa geração. Essa geração quando? Quando começa a geração? A partir de 1948. São 70 anos. Certo? Então, a gente entende muito bem que nós estamos vivendo este período. Nós estamos vivendo esse período a partir desse ano, né? É um ano de grande significado na providência de Deus. O ano 2023. Porque foram dadas revelações a partir de 2020. Seriam de 3 anos. 3 anos. E esses 3 anos agora, está vencendo agora.
finalizando, aliás, a partir de março, né? A partir de março, certo? Então, a partir desse ano, começa os grandes problemas. Até agora não teve problema. Os problemas vai começar quando for implantado o reinado do anticristo sobre a terra. Porque aí começa oficialmente os 7 anos de Daniel. Ou seja, os 7 anos, o grande conhecido 7 anos da grande tribulação. Que vai ser esse ano que vai começar. Não é o ano que vem, é esse ano. Certo? Então essa é a palavra. Esse é o entendimento que Deus nos deu esta noite para com os irmãos, os nossos amigos que estão do outro lado, para entender o momento. O momento agora é de quê? De orar, buscar, fazer e acontecer. Entendeu? Por isso que está essa confusão no mundo todo, na política, na economia, na ideologia. Por isso que está esse bafafá no mundo todo, porque nós estamos adentrando a época dos 7 anos. Amém? Fique com esta palavra, pense bem, busque a Jesus, busque a Deus em oração, certo? A Bíblia diz assim, aquele que busca, achará. Quem pede peixe, Deus não vai dar pedra. Chegou o momento. Chegou o momento, irmãos. Vamos procurar. Amém? Eu agradeço pela minha oportunidade aqui para falar essa palavra maravilhosa, tá? Poderíamos falar um pouco mais, mas aí o vídeo vai ficar muito longo, né? E deixa um pouco para amanhã. Amém? E eu peço mais uma vez para que os irmãos coloquem o dedinho lá para dar um like, né? Não custa nada, né? Não custa nada, certo? Dê um like, compartilhe com seus amigos, fale, olha, o pessoal está próximo aí, ó. São palavras com coerência, certo? E também se inscreva no nosso canal, O Despertar 607. Amém? Que Deus, Jesus, possa abençoar os irmãos poderosamente.